Como é trabalhar na Finlândia? Considerado o país mais feliz do mundo, de acordo com o relatório mundial da felicidade da ONU, divulgado em março de 2024, a Finlândia tem pouco mais de 5,5 milhões de pessoas e sua taxa de natalidade em 2023 foi de 7,8%. Com uma população relativamente pequena e um mercado de trabalho globalizado, o governo busca atrair trabalhadores estrangeiros para atender a crescente demanda. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Vamos trazer aqui um exemplo, uma jovem de 28 anos que deixou os Estados Unidos, país que costuma ser dos sonhos para muita gente, para ir para a Finlândia. Vamos às palavras dela, abre aspas. Estou morando na Finlândia, o país mais feliz do mundo há 5 anos. Acho que um dos segredos da felicidade do povo finlandês é a cultura de trabalho do país. Conseguir trabalho aqui como estrangeiro, isso pode ser difícil, mas tive a sorte de ter 2 empregos corporativos diferentes na Finlândia. Um emprego foi em uma empresa de software iniciante, com menos de 50 funcionários, e o outro foi em uma empresa de manufatura com mais de 500 funcionários. Rapidamente descobri que a abordagem deles para coisas como férias, licença parental e benefícios diferia dos Estados Unidos. Há muitos aspectos da vida profissional aqui que eu aprecio, mas houve muita coisa que me surpreendeu e levou algum tempo para me ajustar. No último ano, peguei o que aprendi, lancei minha própria empresa de marketing e comecei a trabalhar por conta própria. Estas são algumas coisas que destacam para mim sobre a vida corporativa na Finlândia. Vamos lá. O horário de trabalho é mais flexível. Muitos locais de trabalho são flexíveis e permitem que os funcionários escolham um horário que se adapte ao estilo de vida. Na Finlândia, o horário comercial típico é das 8 às 16 horas. Um pequeno choque cultural que experimentei no começo é que, quando os dias úteis geralmente começam tão cedo, algumas pessoas começam a almoçar por volta das 11 horas. Outra surpresa foi o quão escuro fica durante o inverno, quando você chega, e quando sai do escritório. Para muitos empregos corporativos, a semana de trabalho é de 37,5 horas. Horas extras não são pagas em salário, mas em folgas correspondentes. Então, se você trabalha muito em uma semana, é normal fazer menos na semana seguinte ou tirar mais dias de férias. E ela fala: acredito que um dos segredos da felicidade do povo finlandês é a cultura de trabalho do país. Se você tem um compromisso ou algumas obrigações para seus filhos durante o dia de trabalho, isso pode ser considerado folga remunerada. Na Finlândia, você frequentemente receberá o dobro se trabalhar aos domingos. Parece que na Finlândia, gerentes e chefes respeitam o tempo livre dos funcionários. Se for depois das 16 horas, as pessoas não esperam que seus colegas respondam a um e-mail ou atendam ao telefone do trabalho. Os horários flexíveis são feitos para permitir que as pessoas tenham mais tempo à noite para hobbies, atividades e para buscar as crianças na escola. Férias generosas parece um tesouro vindo dos Estados Unidos. A quantidade de férias pagas que você acumula trabalhando na Finlândia parece um tesouro vindo lá dos States. Algumas pessoas dependem do setor e do tempo de serviço no emprego. Podem ter até 38 dias de férias remuneradas por ano. Para cada mês trabalhado, você acumula 2,5 dias de férias remuneradas. Há uma lei na Finlândia que diz que você tem que tirar 2 semanas consecutivas de férias no verão, e então você pode usar o resto das suas férias como quiser. Eu amo como parece que eles essencialmente forçam você a tirar férias na Finlândia. Durante o verão, você realmente recebe um bônus de 50% pelos dias de férias que você tira. O mês inteiro de julho é basicamente uma cidade fantasma nos escritórios corporativos finlandeses. Você receberá muitas respostas automáticas de e-mail de ausência do escritório. Geralmente, assuntos importantes são adiados até agosto, no mínimo. Estou ansiosa para ser uma mãe trabalhadora aqui. Ela diz: ainda não tenho filhos, mas ver como a licença parental funcionou na prática para meus colegas em vários escritórios finlandeses me fez desejar ansiosamente ser uma mãe trabalhadora aqui. Por exemplo, ambos os pais recebem licença remunerada e podem decidir quando usá-la
em quantidades diferentes. Algumas empresas pagam salários integrais pelos primeiros meses da licença parental, outras pagam metade. Depende da empresa. Mas normalmente é claramente declarado no contrato. Se seu filho estiver doente e você precisar sair do trabalho para cuidar dele, isso não é apenas aceito, mas encorajado. Em muitos casos, isso pode ser considerado um dia de doença para os pais também e pode ser uma licença remunerada. Os empregos oferecem amplos benefícios de saúde e lazer. Em meus 2 empregos corporativos anteriores, tínhamos ótimos benefícios de saúde e lazer. Uma das minhas coisas favoritas era um aplicativo chamado Epasse, onde tínhamos uma mesada anual para abraçar diferentes esportes, cultura ou atividades de bem-estar, que eram cobertas pelo trabalho. Com meus benefícios, comprei uma assinatura de academia, passes para o nosso resort de esqui local, ingressos de cinema e massagens. Esses tipos de benefícios são muito bons, porque você pode não pensar em fazer essas coisas para si mesmo com a frequência que deveria. Com acesso ao sistema de saúde da Finlândia, pude consultar um terapeuta, um dentista e um fisioterapeuta gratuitamente quando necessário. Em um dos meus locais de trabalho, tínhamos uma sala de recuperação, onde um funcionário podia reservar uma sessão uma vez por mês como parte de seu horário de trabalho para relaxar e descontrair, com diferentes ferramentas de bem-estar, como uma cama sônica, terapêutica ou botas linfáticas. Os funcionários parecem menos focados em subir na carreira. Essa foi uma coisa que foi difícil para eu me acostumar no começo. Muitas pessoas estão felizes com suas posições e facilmente permanecem no mesmo papel por anos. Acho que isso remonta à filosofia finlandesa, de estar satisfeito com o que você tem, porque é o suficiente. No entanto, para ser completamente franco, eu realmente anseio por crescimento e realizações. Em ambientes corporativos finlandeses, houve momentos em que senti que precisava reformular ou conter minha ambição. Quando conversei com amigos e familiares finlandeses para obter conselhos sobre como pedir uma promoção, muitos deles ficaram um pouco chocados. Eles me disseram que as pessoas normalmente não pedem uma promoção. Em vez disso, elas esperam até que haja uma nova vaga em sua empresa e se candidatam. Uma das razões pelas quais trabalho por conta própria agora é porque eu queria explorar o que era possível para minha ambição, sem quaisquer limitações ou julgamentos. A hierarquia importa muito menos, todos são respeitados. Na Finlândia, a falta de hierarquia em ambientes corporativos é uma extensão de abordagem geral que as pessoas adotam em todo o país. Há uma piada nacional de que você poderia estar casualmente sentado ao lado do presidente da Finlândia em um jogo de hóquei. O mesmo é verdade no local de trabalho. Ninguém é realmente tão especial. Em algumas empresas, você pode ter um bate-papo para um café com o CEO da empresa, de forma bem informal, assim como faria com qualquer membro da equipe. Seja você um estagiário ou gerente, todos são respeitados e tratados pelo primeiro nome. É raro dar muita ênfase aos cargos aqui. No geral, eu amo a cultura corporativa na Finlândia, sinto que não sou definido apenas pelo que faço no trabalho e que descobri um verdadeiro senso de equilíbrio, fecha aspas. Jade Ventoniemi é uma americana que mora na Finlândia há 5 anos. Ela é ex-jogadora de basquete da NCAA, criadora de conteúdo e fundadora de uma empresa de marketing chamada Bright Soloi. Jade mora em Lahti, Finlândia, com seu marido e seu poodle miniatura. Em seu tempo livre, ela adora estar ao ar livre e aproveita a chance de nadar em um lago congelado ou explorar uma floresta local. Você pode acompanhar sua jornada e vida na Finlândia no Instagram e no TikTok dela. Vou deixar os links aqui na descrição para você. Eu entendi muito bem o motivo das pessoas serem tão felizes por lá. E você compreendeu a diferença para a nossa dura realidade? Deixa aqui seu comentário. Se este vídeo tiver bastante interação, faço outro com os pontos negativos da Finlândia, pois deve ter, com certeza, né? Essa parte final, principalmente. Não é à toa que eles são tão felizes, né? Essa parte final me chamou bastante atenção e é o jeito que eu sou, na verdade. Essa parte final do texto é o jeito que eu sou e agora eu entendo por que, repetindo, né, eles são tão felizes lá. Realmente é o contrário do que vemos aqui, onde um quer ser mais que o outro, né? Isso aí com certeza não gera felicidade e sim gera
uma prisão nas pessoas. Sério que você chegou até aqui no fim desse vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela, tem o QR Code e também a nossa chave que é o e-mail, você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, né? Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Eu vou deixar, tá aqui na tela, né? Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, né? Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Esse é o canal Viagem da Ariel. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.